Será que a inflação vai ameaçar aqui as bolsas? O que tem significado as correções dos últimos dias? E, recentemente, Elon Musk disse que, afinal, vai deixar de aceitar bitcoins na compra dos Teslas. Vamos falar destes temas e muito mais, por isso, fique desse lado. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Market to Market para mais uma semana de análise dos mercados e como sempre tenho comigo o Pedro Lino. Olá, Pedro Lino. Olá, Bárbara, tudo bem? Tudo bem, então temos mais uma semana quente, isto parece que acaba por se tornar já um padrão quase, mas tem sido, os mercados têm estado quentes. Mas antes de entrarmos nos temas, temos aqui só uns alertazinhos para fazer, não é verdade, Pedro? Sim, dois alertas, duas Ou incorreções minhas. sim, duas A notas, semana duas passada, notas. duas notas, sim. Eu tinha referido que a Amazon era a empresa que mais faturava no mundo, tinha passado os 400 mil milhões. O que eu queria dizer, na realidade, era em termos de empresas tecnológicas, porque a Apple era a que faturava mais e a Amazon este ano passou. Efetivamente, um seguidor nosso alertou e bem que a Walmart já supera os 500 mil milhões, por isso aqui fica a correção. E a segunda teve a ver com o preço da madeira. Eu referi que o preço da madeira estava cerca de 1.600 por metro cúbico, não é metro cúbico, é milhar de pés de água. Realmente são métricas, as matérias-primas têm medidas diferentes e aqui fica a correção. E pronto, e fica aqui as notas dadas. Vamos já passar então para os nossos temas desta semana e vamos começar pelo quê? Inflação, não é verdade, Pedro? Inflação continua na ordem do dia. E o que há de novo em termos de notícias ou de como é que o mercado está a receber as perspectivas e as expectativas relativamente à inflação? Sim, nós já temos vindo a falar da subida das expectativas a 5 anos da inflação e elas estavam em máximos de quase 10 anos, neste momento estão em máximos de 12 anos nos Estados Unidos. E o que aconteceu foi que ontem tivemos a notícia que a inflação nos Estados Unidos subiu 0,4% no mês, quando era esperado apenas 0,2%. E era esperado 0,2% porque no mês anterior, em março, a inflação já tinha subido 0,6%. Ora, se por acaso analisarmos 0,6 ou 0,8, isto daria taxas, se fosse 0,8 todos os meses, superiores a 10%, o que é efetivamente muito elevado. E a taxa de inflação anual superou os 4,2%, o que já é bastante acima da expectativa ou do que a Reserva Federal e os bancos centrais têm como objetivo, que são os 2%. Este foi também a maior subida desde setembro de 2008, foi uma subida mensal e teve muito a ver com, no fundo estamos a ver aqui a recuperação no momento em que uma parte da economia está fechada. Temos o preço da energia a subir, o preço das viagens, dos serviços, a alimentação, que também referimos a semana passada com o preço do milho, trigo, soja a disparar em cerca de 25% no último mês, e depois também temos aqui o efeito da subida bastante expressiva dos carros usados, do preço dos carros usados nos Estados Unidos. E no fundo o que temos é uma retoma da procura e ainda uma oferta que é muito tímida, porque existem empresas que ainda estão fechadas ou estão com constrangimentos. Também já falaste aqui há 2 semanas, ou já falámos na questão dos chips, que vai trazer e está a trazer alguns constrangimentos para algumas empresas tecnológicas e dos automóveis, e no fundo quem está a pagar começa a ser o consumidor e agora sim começamos a ver os preços a subir. O que estás a mostrar agora são a evolução das expectativas da inflação a um ano, a 3 e a 5 anos. E o que nós vemos é que a vermelho ou a laranja escuro, as expectativas a 5 anos é que a inflação possa superar os 3% e a probabilidade disso acontecer já está nos 42%, ou seja, existe aqui a subida da expectativa de inflação do longo prazo. A 5 anos esperam 78%
dos inquiridos esperam já que a inflação atinja 2,5% e a 5 anos 42% esperam que atinja os 3%. Ou seja, mais uma vez, já são patamares elevados para o Banco Central e aqui qual é o receio? O receio é que a política de taxas de juros ou política de compra de ativos, principalmente no caso da Reserva Federal, que são os dados mais recentes, possa ser alterada não em 2023, mas provavelmente já em 2022. Ora, eu acho que a Reserva Federal, e nós já temos debatido isso aqui, vai preferir que a inflação se mantenha bastante mais alta, e também já tínhamos referido anteriormente, bastante mais alta durante um período de tempo longo, que seja um ano ou o que for, de forma a que o emprego recupere e que as empresas possam recuperar a sua normal atividade. Por isso, estamos a ver este choque na procura, que é mais procura, as pessoas a procurarem os serviços, a tentarem retomar a sua atividade, ao mesmo tempo temos restrições na oferta. E aqui leva-nos ao debate se isto é um efeito temporário, como a Reserva Federal nos tende a transmitir, porque no fundo é a desculpa para manterem as taxas de juros baixas, ou será algo mais permanente. E aqui os analistas dividem-se, porque há quem refira que todo este excesso de dinheiro que se vai transmitir vai no fundo transmitir-se numa alteração estrutural de preços mais elevados. E, no fundo, o que a Reserva Federal está a dizer é que não. Por exemplo, a parte das viagens é conjuntural, porque quando a aviação voltar a retomar, os preços tenderão a baixar outra vez. Quando os hotéis voltarem a estar também ativos a 100%, os preços irão corrigir. Por isso, há aqui um mixed feelings, mas o que é facto é que está esta inflação bastante superior ao esperado, está a colocar algum nervosismo nos investidores e nos mercados. E se, por um lado, temos tido aqui sempre o tema recorrente quase da inflação, temos falado de forma recorrente, já há algum tempo que não trazíamos aqui o tema juros, mas temos aqui tema juros para falar, não é verdade? É verdade, os juros que na Europa principalmente também têm subido. No fundo, estamos a ver aqui uma alteração das expectativas por parte dos investidores, à medida que a inflação vai subindo, que os bancos centrais mais cedo ou mais tarde tenham que pôr fim a esta política de taxas zero no caso dos Estados Unidos ou negativas até na Europa. E o que se está a perspectivar é que a partir de 2023, 24, provavelmente o Banco Central Europeu vai ter que pelo menos colocar as taxas a 0 ou 0,025. E no gráfico que estás a mostrar vemos a evolução das taxas de juros portuguesas a 10 anos. E as taxas a 10 anos, que no início do ano o IGCP conseguiu emitir a taxas negativas, neste momento estão a 0,6%, ou seja, as taxas de juros estão a inverter, estão a subir, é uma tendência que poderá ser menos íngreme, mas já está aí, e isto tem-se vindo, os investidores o que têm feito é sair destes ativos das obrigações, que com a perspectiva de subida de taxas de juros, as obrigações tendem a render menos ou até desvalorizar ligeiramente, e no fundo isto vai obrigar a que os Estados paguem mais taxas de juros no longo prazo. É um problema para países como Portugal endividados, muito endividados. É países como Portugal, Itália, até a França, que este ano vai superar os 130% de dívida pública sobre o PIB, ou 125%, se não me engano, esses países vão ser mais afetados, porque à medida que estão a conseguir emitir agora a taxas de juros muito baixas, quando elas começarem a normalizar, isso pode ser um problema. Aqui estás a mostrar a dívida italiana, que também tinha vindo a atingir mínimos históricos, chegou a 10 anos, chegou a cerca de 0,5%, 0,6%, está a 1,06%, praticamente também duplicou em cerca de pouco mais de 2 meses. E isto para dizer o seguinte, dívida italiana, cujo dívida sobre o PIB vai ultrapassar os 150% este ano, a 1% a 10 anos, é algo que nós não estávamos acostumados a ver, porque a taxa de juros normalmente mede o risco da dívida. O risco, quanto mais arriscada é uma pessoa ou um país ou uma empresa, maior é o juro exigido.
Neste caso, por conta da compra dos ativos por parte do BCE, também por causa da Reserva Federal, as taxas de juro nos países têm vindo a ser anormalmente comprimidas e estão anormalmente baixas. O que é que acontece? Também em países como a Itália, cuja dívida sobre PIB está superior a 150%, esta subida de taxas de juro, se prolongar de uma forma rápida no curto prazo, pode ser também bastante nefasta para a recuperação da economia. Também, por último, referi que esta semana o IGCP colocou cerca de 550 milhões de euros em dívida há 10 anos, com uma taxa de juros de 0,5%, o que é praticamente o dobro do que tinha pago em junho do ano passado. Por isso, já são taxas, apesar de falarmos no dobro, ainda não é significativo, porque 0,23 é 0,50. Mas são é a aqui tendência. alguns sinais, não é? De que a tendência está a inverter-se, não é? E está a seguir aqui uma tendência de subida. Completamente. Essa é que acho que é o principal, a ideia que devemos transmitir, é que estamos perante uma inversão e normalmente essas inversões depois são inversões de 5, 10 anos, estamos aqui a falar de inversões substanciais. Nós vimos de um período de redução de taxas de juros, pelo menos em termos consolidados a nível europeu e americano, de 40 anos, desde 1980, que com altos e baixos as taxas têm vindo a baixar até que atingir o zero. E o zero, realmente, ao menos 0,5 na Europa, isto já é uma normalidade. Por isso é normal que as taxas voltem a começar a subir, até porque lá está, a taxa de juros mede o risco. E não se pode dizer que ninguém tem risco. Eu tenho risco, uma empresa A ou B ou C tem risco, os governos também têm risco, e esta taxa de juros zero, no fundo, eliminou esta noção de risco. Eu tenho só, às vezes, receio que as pessoas percam, no meio dos investimentos que façam, no meio das decisões que tomam no dia-a-dia, se esqueçam que, efetivamente, o risco é algo que devemos ter conta no dia-a-dia, mesmo nas nossas decisões. E, na tua opinião, o facto de nós termos então os juros a subirem torna as obrigações menos atrativas. Isto leva a que grandes investidores e pequenos também se virem então para as ações, e haja aqui ainda mais um reforço da preferência da classe de ativos a ações, como a tentativa de ir buscar rentabilidade, como é óbvio. Eu acho que sim, esta mudança no curto prazo provavelmente não, estamos a assistir a uma correção nos mercados, mas a médio prazo, no início de ciclos de subida de taxas de juros, as bolsas costumam sempre reagir bem, porque normalmente é sinal de retoma da economia, retoma da atividade económica por parte das empresas, mais vendas. No caso da inflação, serão beneficiadas as empresas que conseguirem repassar o aumento de custos aos clientes. Por isso, todas essas empresas conseguirem aumentar, vimos também, já tínhamos falado que a Coca-Cola começou a subir os preços, também por conta das matérias-primas, do alumínio. Por isso, todas essas empresas que conseguirem repassar tendem a ser um bom investimento, e normalmente o mercado acionista tende a subir na inversão destes ciclos. Agora, no curto prazo, o que é que está a acontecer? Estamos a assistir a algumas correções, porque o mercado acionista, em termos genéricos, seja o americano, o japonês, os mercados europeus, vêm de uma recuperação espetacular desde março do ano passado, e estas correções, aí estás a mostrar o gráfico desde 2017, e se vimos aí a queda mais do S&P 500, se repararmos desde março do ano passado, isto foi uma recuperação espetacular. Por isso, esta queda mais recente nos últimos 2 dias, que tem a ver com a subida de juros, os dados da inflação e o receio de alguns investidores, é natural, é de salutar, é saudável. Eu acho que não, pelo contrário, pode até ser interessante para, se houver mais umas correções, pode ser interessante para novos investidores entrarem e aproveitarem preços mais baixos, porque efetivamente houve uma subida substancial do preço das ações. Normalmente,
quando existem estes ciclos de subida, existe uma saída das obrigações e uma realocação para o mercado acionista, e normalmente é mais para as empresas que se chama de value do que as de crescimento, do que as growth. E o que nós também temos vindo a assistir é que o Nasdaq, por exemplo, tem corrigido bastante mais do que o índice S&P 500 ou até o Nasdaq, o Dow, que estão muito próximos dos máximos, estão cerca de 3% dos máximos históricos, ou seja, é uma correção muito pequena. O Nasdaq não, o Nasdaq já chegou a corrigir quase 7% desde os máximos históricos, está a subir apenas 1% no ano, porque também no ano passado foi aquele que recuperou mais depressa. Por isso, estes movimentos também eu acho que são naturais, são de salutar. Há uma rotação de setores. Nós não nos podemos esquecer que temos empresas a valerem 2 trilhões de dólares e outros setores que foram muito esquecidos, e por isso é natural que agora os investidores também façam esta rotação de ativos, e por isso provavelmente os índices podem corrigir um pouco mais, mas com a saída de dinheiro das obrigações e com os buybacks que as empresas têm anunciado, é natural que exista suporte, ou seja, não devemos ter quedas como as que vimos o ano passado, nem como vimos em novembro de São 2018. pequenas correções. Vês pequenas correções e não grandes quedas. É isso? Não vejo quedas de 20%. Acho que quedas de 10% pode ser natural, porque não nos devemos esquecer que os índices praticamente duplicaram. Por isso, se subiram 90%, cair agora 10%, muito bem, subiram 90% desde o mínimo, seria uma correção de todo o movimento, se calhar 20%. Não me parece, tendo em conta tudo que aconteceu no último ano, acho que não é, pelo contrário, acho que pode ser interessante, e normalmente estas épocas são interessantes para novos investidores entrarem no mercado. Até o DAX, que é o que estás a mostrar, os índices europeus têm sido aqueles que têm subido menos ao longo dos últimos anos, tendo em conta tudo o que se passa na Europa e a burocracia em aprovar programas, mas o que é facto é que até a Alemanha, que tem corrigido mais recentemente, corrigiu cerca de 4,5% a 5% desde os máximos, também vem de uma subida relativamente forte, porque simpática, é uma subida simpática. Sim, porque de 8 mil pontos, que foi o mínimo que atingiu o ano passado, a cerca de 15.300, talvez foi o máximo este ano, não é duplicar, mas é uma subida de praticamente 90%, por isso temos empresas que, lá está, é natural os investidores também tomarem algumas mais-valias, principalmente quando temos estes períodos de mais incerteza, que temos aqui subida de inflação, subida de taxas de juros, se calhar muitas vezes prefere-se, deixa tirar um bocadinho do dinheiro das mais-valias, esperamos para ver o que é que vai acontecer. Se não acontecer nada, é natural que os investidores regressem ao mercado. E por último, o Japão que desde os máximos corrigiu quase 10%, que esteve praticamente nos 31 mil pontos e já está a 27.440, mas esta noite o governador do Banco do Japão, o Sr. Kuroda, também veio dizer que o Banco do Japão continua comprometido em comprar ETFs, leia-se ações, porque são ETFs que depois têm títulos e ações, e que irá intervir sempre que achar necessário e sempre que as correções forem fortes. Ou seja, para além da rotação entre obrigações e ações, e para além das recompras de ações por parte das empresas, também temos alguns bancos centrais que continuam ativos nos mercados. Por isso, esta situação e estas correções não são ou não devem ser tão vistas de uma forma tão alarmante como foram, por exemplo, o ano passado ou em 2018. E muito bem, então agora é tempo do nosso Market Update.
para destaque, o que é que nós temos? Temos algo fresquinho. Portanto, durante esta noite, o senhor Elon Musk, o CEO da Tesla, colocou um Twitter, que eu até vos vou pôr aqui, não é verdade? Colocou um tweet a dizer o seguinte, a dizer que a Tesla, afinal, já não ia aceitar a Bitcoin como moeda para a compra dos Tesla. Quando há uns tempos tinha dito exatamente o contrário, tinha dito que iam começar a aceitar. E isto levou, e posso pôr também aqui outra já ponho, isto levou ao que se esperava, não é? À medida que nós estamos a gravar aqui muito perto da hora que vai para o ar, de repente as criptomoedas caem, Bitcoin e não só. Pedro, na tua opinião, que leitura podemos fazer deste tweet e desta notícia que ontem à noite apanhou aqui um bocadinho toda a gente de surpresa depois de anunciar então que a Tesla já não iria aceitar Bitcoin, embora diga que vai manter as Bitcoin que tem em carteira, que não as vai vender. Mas na tua opinião, que leitura é que se pode fazer desta notícia? Eu acho que Elon Musk volta a fazer das dele, que é em fevereiro, como disseste bem, ele anunciou com toda a pompa e circunstância que a Tesla iria aceitar Bitcoin para a compra dos carros, e nessa altura provavelmente até deu mais credibilidade, e alguns investidores depois seguiram-se e investiram também na Bitcoin, já porque se Elon Musk estava a investir, então provavelmente é porque sabia ou tinha mais informação e no fundo deu mais credibilidade. Ontem foi uma surpresa quando via Twitter ele suspendeu aceitar o Bitcoin como meio de pagamento para os carros. E o que aconteceu foi uma queda brutal na Bitcoin, chegou a baixar quase 20% dos máximos aos mínimos, e eu acho que isto pode também ter a ver com o facto de... há quem diga que isto pode ter a ver com a China. E a China porquê? Cerca de 77% das Bitcoins, mais ou menos, são mineradas na zona da China-Mongólia, e a China tem andado a restringir e tem criado leis para proibir a mineração de moeda, até porque eles têm todo o interesse no lançamento do yuan digital e não é na Bitcoin nem na utilização de outras criptomoedas. E Elon Musk tem ali um cliente grande, aliás, as fábricas e todo o novo mercado que a Tesla está a construir é na China. E por isso há quem, hoje estava a ler alguns reportes, alguns relatórios, e há quem diga que, sendo a China agora o maior cliente, não deixa dele ter ali um problema, e no fundo está a cumprir também com o desejo do seu maior cliente, que é, bem, se na China é proibido, é melhor ele não dizer que aceita bitcoins como pagamento, senão os chineses, isso seria um incentivo a minerar, ou até os chineses adquirirem uma moeda que não é aceita no país para pagamento dos carros. E depois, claro, acho que a desculpa essa é a mesma desculpa, é o facto do ambiente da Bitcoin ser uma... Assim, eu acho que é quase consensual para toda a gente que o ambiente é claramente uma desculpa, porque ele já sabia disso antes, não foi novidade agora, não é? Não foi novidade, apesar de que, obviamente, já alguns defensores da Bitcoin dizerem que uma grande percentagem de quem faz a mineração tem um incentivo para usar energias renováveis. Portanto, claramente, caro Elon, aí acho que não convence ninguém. Depois é engraçado perceber aqui, tanto nos Reddits como a nível depois mais nos institucionais, perceber, obviamente que começa-se a ver no Twitter que é o Elon Musk novamente a usar o seu Twitter para especulação, e há já pequenos investidores que acham que, ok, ele agora diz isto, mas depois ele diz que não vendeu, e daqui a pouco aparece já uma especulação até que ele daqui a pouco vai aparecer aqui com algum tipo de minerador até de energias renováveis. Não sabemos. O que é que sabemos? Claramente Elon Musk não dá
dá ponto sem nó, tem uma agenda, tem a sua agenda. Agora, o que eu acho fantástico, e aqui num tom irónico, é que ele continua a fazer isto de forma recorrente e a SEC nos Estados Unidos não faça nada. Completamente de acordo. E eu já escrevi isto Porque não deixa num de ter um artigo. pouco de manipulação de mercado, ou não pode, Sim. não deixa de ser. Ele sabe o poder que eh, tem, ele sabe o poder que eh, tem, ele sabe o poder que os seus tweets têm. Eu já escrevi um artigo sobre isso para uma grande plataforma de investimento, a falar sobre o efeito Musk. E fui buscar os dados e a mostrar todos os tweets e o efeito que isso tem nos mercados. E para quem sabe o que está a fazer, não há problema nenhum. Para quem gosta de risco, não há problema nenhum. Para quem não precisa de dinheiro, não há problema nenhum. Para quem quer especular, não há problema nenhum. O problema está para quem não tem literacia financeira, para quem põe as suas parcas poupanças porque de repente ouviu alguém dizer e sente o tal FOMO, não é? O Fear of Missing Out, e de repente entra. E basta nós, inclusivamente, olharmos até para o próprio Twitter do Elon Musk e verificar pessoas a dizer: olha, eu acreditei em si e agora perdi isto. Portanto, e aqui dizer que o erro é de parte a parte. Primeiro, o facto de Elon Musk fazer isto. Segundo, a parte da SEC não fazer nada. Terceiro, as pessoas investirem naquilo que não entendem e com base em dicas quentes, seja do amigo, seja de alguém supostamente que faz isto de forma recorrente. Ninguém tem dúvidas que Elon Musk é um gênio. Agora, usar aqui o Twitter para influenciar, de certa forma, também o mercado e haver os tais danos colaterais que é o pequeno investidor, isso é que é lamentável que continue a acontecer. E, portanto, vou aproveitar e deixar também aqui a minha nota sobre isso. Então, agora é tempo de passarmos para o nosso consultório, não é verdade? E tempo de consultório do investidor e dizer que neste espaço nós respondemos às questões que são nos enviadas, portanto vão encontrar o link aqui na descrição, cliquem no link, pode deixar a sua pergunta e que nós respondemos aqui no espaço. Aproveitar, já agora aproveita aqui este momento, se chegou até aqui, não se esqueça de subscrever o canal, ativa as notificações, deixe também aqui um gosto. E porquê que isto é importante? É importante para o algoritmo depois recomendar e que mais pessoas tenham acesso a este programa que nós fazemos. Então vamos começar aqui pela primeira pergunta que nos chega do Vasco. Obrigado pela partilha de conteúdos valiosos. Eu estou interessado em aumentar a minha exposição de investimento de longo prazo, 10 anos. A estratégia DCA, Dollar Cost Average, é a mais fácil de aplicar. No entanto, como investidor value e tendo em conta o preço atual das ações e o aumento das taxas de juros em 2023, não será mais vantajoso esperar e efetuar esses reforços em 4 vezes apenas quando o mercado efetuar essa correção? Pedro, o que é que tens a dizer aqui ao nosso Vasco? Vasco, se nós conseguíssemos saber quando é que vão ser as correções, isso é que estávamos todos milionários. Infelizmente, nós podemos tentar antever períodos de maior fraqueza que possam ser uma oportunidade, mas nunca se consegue perceber qual é o mínimo ou quando é que os índices vão corrigir. Por exemplo, nestes últimos 3 dias os índices corrigiram bastante. Hoje de manhã até estavam a cair as bolsas europeias mais de 2% e neste momento, em cerca de 3 horas, virou tudo e as bolsas já estão positivas. Isto para dizer o quê? Que se o horizonte é 10 anos, não esteja também sempre à procura do mínimo, porque é dividir por 4 vezes ou o que for, mas ir comprando, ir fazendo o seu dollar cost average, e não estar sempre à procura do mínimo. Por exemplo, provavelmente quando vir uma correção de quase 8%, como foi do Nasdaq, ou outros índices, ou o que for, dependendo do índice que quer investir, se for SP500, se à medida que o índice corrigir 4%, 5%, se calhar é ir comprando e fazendo essa média. Mas lá está, se o horizonte é tão a longo prazo, aos 10 anos, os estudos demonstram que o momento da entrada tem pouco a ver, porque o horizonte temporal e com a capitalização dos dividendos, tudo, estar à procura da correção, muitas vezes depois pode perder os momentos de recuperação.
E dar só aqui uma nota que é, ou faz, que é aquilo que, em termos de boas práticas de investimento e até de gestão de finanças pessoais, que é fazer o time the market, não é? Que é adivinhar aqui, é tentarmos adivinhar, que é muito difícil, para não dizer impossível, mas é muito difícil fazê-lo de forma recorrente, não é? Ou entra, fica à espera das correções, sendo investidor de valor, fica à espera das correções para a entrada, ou usa uma estratégia de dollar cost average. E a dollar cost average, o que é que vai lhe permitir? Que quando as ações estão mais altas, que quer comprar, as ações de vela que quer comprar, quando estão mais altas vai comprar menos, quando estão mais baixas vai comprar mais e vai fazer um preço médio. Portanto, ou é uma coisa ou é outra. Vamos então passar à próxima questão. Gonçalo Melo, ao investir num ETF que replica o índice S&P 500, pode-se dizer que estamos expostos ao mundo inteiro e, consequentemente, com grande diversificação, uma vez que grande parte das empresas lá listadas são empresas globais? Eu acho que é diferente. Atenção, um índice, há uma diferença entre índice, o S&P 500 e um índice global. Eu percebo a ideia porque, no fundo, estamos a falar de empresas multinacionais que operam em vários países, mas não é a mesma coisa que ter um ETF mundial que, por exemplo, tenha, vou dar exemplos que não são recomendações, Alibaba, Tencent, ou SAPs, Siemens. É diferente ter um índice que tem empresas locais ou ter um índice americano que tem empresas multinacionais. Por alguma razão, o índice S&P 500 é o dos que se tem comportado melhor, tem a ver com o facto das empresas americanas estarem em todo o lado no mundo, ou uma grande parte delas exportar para os seus negócios para outros países, mas, atenção, num ambiente de maior protecionismo e de maior dificuldade na exportação, ainda continuamos com a guerra comercial Estados Unidos-China, isso, no fundo, não está a investir na economia mundial. Eu continuo a achar o S&P 500 é onde está a liquidez, são as empresas, são as melhores empresas, são as que estão escrutinadas, têm regras, são as mais transparentes em termos de mercado, mas não há uma exposição global em termos de geografias. É só diferenciar aqui um pouco. Ok. E fica então aqui a resposta ao Gonçalo e também anteriormente ao Vasco. Relembrar então, quem quiser pode clicar no link aqui em baixo e colocar as suas questões. E Pedro, foi uma semana aqui em que corremos aqui vários temas, desde o macro aqui até irmos à parte mais das empresas. Certamente que para a semana teremos mais uma vez agradeço a quem nos tem acompanhado. Quem quer, deixa aqui também o seu comentário relativamente a estes temas e a outros que gostava que fossem aqui abordados. E nós encontramos então na próxima semana. Até para a semana, vamos ver se com ou sem tweets. É verdade, é verdade. Adeus, até para a semana. Adeus, obrigado.